Olá, queridas alunas, vamos falar hoje sobre o nosso curso de formação em acompanhamento educacional inclusivo. Vamos aqui iniciar a nossa apresentação com nosso tema de hoje, que é um tema bem específico, tá? Nós vamos falar sobre o desenvolvimento típico e atípico, onde nós vamos ver que já falamos um pouco sobre o desenvolvimento na última aula. Vamos falar agora sobre o desenvolvimento típico e o desenvolvimento atípico. Sabemos que existe sim padrão de desenvolvimento regular dentro dos padrões colocados como índices de desenvolvimento esperado para cada idade. Sabemos também que os nossos alunos, alguns estão abaixo, outros estão para além desse desenvolvimento, ou desenvolvimento motor, desenvolvimento físico, desenvolvimento humano, das emoções. Mas hoje nós vamos falar sobre, especificamente, o desenvolvimento típico e atípico, tá? Então vamos lá. Por que nós vamos falar sobre o desenvolvimento típico e atípico? O desenvolvimento típico, ele, né, hoje na nossa aula, nós temos como objetivo geral compreender os conceitos de desenvolvimento típico e atípico, sob a luz da neurodiversidade, capacitando nossos cursistas, que são vocês, sobre os marcos de desenvolvimento e atuar nas facilitações, como facilitadores pedagógicos, eliminando barreiras ambientais e interpessoais. Então, o desenvolvimento típico e atípico, vamos pensar. Existe uma linha de desenvolvimento, que é nessa linha de desenvolvimento, é a linha de desenvolvimento cronológico. Então, no desenvolvimento cronológico, o que que acontece? Nós vamos trabalhar o desenvolvimento típico e atípico. No desenvolvimento da criança saudável, é essencial considerar a saúde física, a saúde mental e considerar também a social, né? Como é que essa criança se comporta, como é que essa criança ela vem se desenvolvendo com o passar do tempo. Então, o desenvolvimento típico, ele segue marcos do desenvolvimento. Quando eu falo de marcos de desenvolvimento cronológico, universais, porque eles são baseados em dados universais, ou seja, todas as crianças do mundo todo têm um padrão de desenvolvimento. Então, ele se torna atípico quando ele apresenta desvios, atrasos, então, ou regressões exigindo intervenção de estimulação precoce. Então, o que acontece? Nossa criança, ela tem ali a cartilha, né? A carteirinha de vacinação, e nela vem dizendo o que se espera para cada idade, qual o desenvolvimento da criança, e tem ali uma curva de desenvolvimento. Se nessa curva a criança está ascendente, ou seja, ela está subindo, vai acontecer também dela ascender, ou seja, ela estava se desenvolvendo, houve ali uma poda neuronal, né? Uma poda neural também pode ser chamado assim, e ela regride. Ou seja, uma criança que estava falando, que estava andando, estava comendo sozinha, de repente ela para de falar, para de andar sozinha. Então, isso que a gente chama de regressão, tá? Atraso é quando a criança ela não consegue atingir os marcos. Então, ela está sempre aquém, ela sempre está abaixo do esperado para a idade dela. Agora a gente vai falar um pouco sobre conceito de paradigmas, no sentido de como tratar essas pessoas. Nós temos que tratar essas pessoas pelo nome, principalmente. Por quê? Porque a gente costuma falar, meu aluno autista, meu aluno TDAH, meu aluno. Não, vamos pensar um pouco.
no que caiu já em desuso, né? E por quê? Os termos como portador de necessidades especiais já caiu por terra, não usamos mais, porque quem porta, tira e põe, a condição é intrínseca, né, da pessoa. Então, a pessoa que tem TDAH, a pessoa com TDAH, ela não vai deixar de ter TDAH, porque ela vai ter que lidar com esse transtorno pelo resto da vida. A mesma coisa a pessoa com TEA. Não vai mudar pessoa com autismo, ela não vai mudar, não vai deixar de ser autista pelo resto da vida. Ela pode melhorar alguns aspectos, melhorar, sair de um nível para outro, porém não vai mudar. Então, o aluno de inclusão é um termo também que acaba segregando o aluno do restante da turma. Por que que a gente não chama esse aluno pelo nome dele? Então, existe também pessoas que falam, esse menino é normal, esse menino é normal. Esse menino não está se desenvolvendo como se esperava. Esse rapaz, ele tem algum probleminha. Isso estabelece julgamento, exclusão e faz com que esses alunos não queiram permanecer na instituição de ensino. Então, os termos atuais, que são do público-alvo da educação inclusiva, que é o PAEE, termos legais e técnico que engloba o estudante com deficiências ou transtornos do desenvolvimento global, TEA e altas habilidades de superdotação. O que a gente vai ouvir falar? A gente vai ouvir falar hoje em neurotipicidade, que é o desenvolvimento típico, padrão de desenvolvimento neurológico e comportamento, que segue a maioria da estatística da população. Então, é aquilo que eu falei. Não é porque o aluno, ele está aquém, ou então ele está dentro de um padrão estabelecido estatisticamente, que ele é normal. Ele pode ter dificuldades também em outras coisas. A gente tem que estar sempre atento a isso. Outra coisa é neuroatipicidade, o desenvolvimento atípico ou neurodivergência. O funcionamento neurológico que diverge do padrão esperado. Exemplo, autismo, TDAH, pessoa com dislexia, pessoa com síndrome de Down. O que que acontece? O funcionamento neurológico, neuroquímico é diferente dos demais. Então, atenção, a tipicidade não é um sinônimo de incapacidade, mas sim de uma rota de desenvolvimento diferente. Eu costumo sempre falar que a pessoa que tem autismo e a pessoa que é neuroatípica, ou neurotípica, perdão, ela é como se fosse um iPhone e um Android. Quando a gente pega um celular iPhone e quando a gente pega um celular Android, o que que a gente costuma perceber de diferença? A gente percebe de diferença a forma dele interagir, a forma de usar, a forma é totalmente diferente, né? Então, o celular Android, o sistema já é Android, e o sistema também do funcionamento do iPhone já é o iOS. Então, são formas diferentes de funcionar, mas ambos são telefones, a mesma coisa das pessoas. Então, termos atuais também que é importante a gente falar sobre o capacitismo. O capacitismo é a discriminação social contra as pessoas com deficiência. Então, se tratando de capacitismo, quando a gente fala disso, né, capacitismo, a gente fala de pessoas que discriminam os outros porque acha que a pessoa com deficiência ela é inferior ou então ela tem incapacidades que não serve para a sociedade atual, não serve para o trabalho, não serve para estar na sala de aula porque ela tem essa dificuldade dela. Então a gente tem que estar sempre, sempre atento para o nosso vocabulário, porque o nosso vocabulário, a forma como a gente se dirige às pessoas com deficiência devem ser respeitosas, bem como qualquer outra pessoa. Então, a gente tem que ter um vocabulário centrado na pessoa, no indivíduo, e não na condição dela. Como eu já falei, não é meu aluno autista, não é meu aluno com TDAH, não é meu aluno com síndrome de Down. É o aluno autista, é o aluno
autista, mas a gente não vai falar autista, a gente vai falar o quê? Meu aluno Lucas, né? Então, a identidade própria, muitos adultos e comunidades neurodivergentes preferem colocar o diagnóstico em primeiro lugar, por exemplo, a pessoa autista, a pessoa neurodivergente, pois entendem que a condição faz parte e é inseparável do que eles são. Beleza. A gente pode falar assim, Lucas, ele é um menino neurodivergente. Lucas é um menino com autismo. Simples. Mas acontecem casos em que as famílias não falam sobre isso. Então, é um conteúdo sensível. Então, sempre é melhor a gente se referir à pessoa pelo seu próprio nome. Então, para finalizar esse momento aqui do vocabulário que acolhe, temos que pensar na pessoa, como eu já falei. Então, você pergunta à pessoa o que é que ela prefere, como é que ela gosta de ser chamada, tá? E aí, a coisa vai andando. Então, a gente tem que validar o que o outro pensa, o que o outro sente. Então, o desenvolvimento típico. Vamos começar a pensar no desenvolvimento típico, no esperado, tá? E o esperado é o quê? Que o desenvolvimento e motor emocional e da linguagem, eles andem juntos, tá? Com a idade cronológica. Então, o desenvolvimento típico segue marcos cronológicos universais esperados, enquanto o atípico apresenta desvios ou atrasos ou regressões, exigindo intervenção e estimulação precoce. Então, quanto antes a gente percebe, melhor. Para entender o atípico, o acompanhante precisa saber do desenvolvimento, o que é um desenvolvimento típico, tá? Não adianta você olhar para uma pessoa e achar que ela está em déficit, achar que ela está em atraso, se você não sabe o que é um desenvolvimento esperado para aquela idade. Então, o desenvolvimento infantil não é uma coisa rígida, mas uma jornada de janela de tempo. Então, essa janela de tempo que nós temos aí, nós temos algumas janelas dos 3 aos 7 anos e temos também dos 11 aos 14, né? Onde há a poda neuronal. Então, perdão, na verdade, dos 3 aos 7, existe uma poda ali, né? Que quando a criança chega aos 7 anos, essa poda acontece. Então, a gente tem essa janela de tempo dos 3 aos 7. Temos outra janela que é depois dos 7 aos 8 aos 11 anos, onde nos 11 anos vai acontecer uma poda neuronal novamente, onde pode perder habilidades que já tinha. Então, o desenvolvimento típico, nós temos 4 grandes áreas. Essas áreas são a motora, que é o controle do corpo, motricidade ampla, como andar e a fina, como segurar o lápis. A linguagem e comunicação, que é a expressão verbal, a compreensão do que se fala, e a não verbal, que é o olhar, o apontar, a expressão facial. Combinado? Então, quando eu falo da compreensão do que é falado, e quando eu falo do que é falado para a pessoa, tá? Que aí é a linguagem receptiva, e na expressão verbal, que é a linguagem expressiva, se essa pessoa consegue organizar frases, organizar as ideias para comunicar o que ela quer. Cognitiva, que são as resoluções de problema, memória, atenção e raciocínio lógico, e socioemocional, que são as interações sociais com os pares, a própria autorregulação, saber que não está bem, que está começando a irritar aquele barulho, que precisa sair daquele ambiente, que precisa saber e se entender, é aquela parte que a gente fala, né? O conhecer a si mesmo. Então, e a expressão dos sentimentos e o entendimento desses sentimentos. Então vamos lá. Aqui é a caderneta de saúde da criança. Então as aquisições elas são divididas em faixas etárias. Nós vamos trabalhar aqui até os 3 anos e engloba o controle postural, motricidade fina, comunicação e socialização. Eu sei que quando a gente está no ensino médio ou então no ensino
fundamental maior, ou até mesmo no fundamental, não dá para a gente ter essas informações. Mas a gente pode conversar com os pais numa entrevista inicial, e nessa entrevista a gente buscar essas informações. Então, de 0 aos 3 meses, a criança tem um controle cervical, ela firma a cabeça, ela apresenta sorriso social e reage a sons e segue objetos com o olhar. A criança, quando ela chega nos 4 aos 6 meses, ela rola de barriga para cima, vira de barriga para baixo, fica de lado, sustenta o tronco, consegue ficar apoiado sentado com o apoio de alguém, ou com o apoio de almofadas, começa a balbuciar e passa os objetos de uma mão para a outra. Muitas vezes também leva a boca, né? Aqui, dos 7 aos 9 meses, ela já senta sem apoio, transfere peso, inicia o engatinhar, ou então arrastar-se, apresenta ansiedade de separação e compreende ordens simples. Essa ansiedade de separação é quando a mãe sai, quando o tio sai, quando o pai sai, ela percebe que vai passar um período sem aquela pessoa. Ela já percebe, né? Então, dos 10 aos 12 meses, ela já fica em pé com apoio e pode dar os primeiros passos. Fala as primeiras palavras, papá, mamã, mamãe, ou então mamã, papá, e aponta para objetos. Imita gestos também, aponta para objetos, imita gestos e tem noção de causa e efeito. Principalmente aqueles brinquedinhos, né? Que ele sabe que vai apertar e vai pular. A criança já tem essa noção. De 1 a 3 anos, que é a primeira infância, a criança anda e corre com estabilidade, sobe escada, rabisca com lápis e amplia o vocabulário, constrói frases simples e interage com outras crianças. Então, aí já começa, vocês podem perceber, uma maior interação social com outros pares, com pessoas da mesma idade. Então, quando a criança está aí com 1 ano e ela não tem esse desejo, não tem esse âmbito, esse desejo, essa vontade de ir até o outro, de olhar o que o outro está fazendo, a gente já começa a prestar atenção nesse desenvolvimento que está em atraso. Óbvio, claro que tem crianças que andam mais cedo, andam mais tarde, tem crianças que têm, mas a gente tem que saber que existe sim um parâmetro e a gente deve ficar sempre atento. Quando eu falei ali com vocês sobre essa janela de tempo entre as podas neuronais, esse conceito de janela de desenvolvimento foi trazido por Vygotsky, que já ensinava que o desenvolvimento ocorre nas interações. Não existe uma idade exata. Tem que falar aos 12 meses. Não existe. Mas sim o intervalo esperado. Então, eu não posso esperar, porque a criança não falou com 1 ano, eu não posso esperar até 4 anos para essa criança falar, tá? Então, o acompanhante deve observar o ritmo do estudante e sempre não ter um teto limitante, mas também não ter um pensamento vago sem nenhum tipo de parâmetro para aquele desenvolvimento. Então, no desenvolvimento típico, o que que acontece? Eu trouxe para vocês aqui, vou mandar no PDF, vários guias sobre materiais, a cartilha, a diretriz de estimulação precoce, guia do Ministério da Saúde, que vai servir para vocês também. O desenvolvimento atípico e o paradigma da neurodiversidade. Então, a gente tem que mudar o foco da doença para a diferença funcional, como eu falei para vocês. A diferença de um iOS para um Android, a diferença de um iPhone para um telefone Android, tá? Então, vamos pensar um pouco sobre isso. Então, o modelo biopsicossocial, que é o diagnóstico, dá o laudo, pista biológica, mas barreiras do ambiente, escola sem adaptação, falta de mediação, barulho excessivo, é o que gera a exclusão. Então, não adianta ter um laudo, não adianta imaginar que você sabe o que vai fazer com essa criança. E sim, a gente pensar em mudar, transformar, para que essa pessoa possa transpor essas barreiras
e ela possa ser aceita e ter a oportunidade de ter equidade no ambiente social, estudantil, enfim. Então, o espectro e as suas singularidades. As condições como o transtorno do espectro autista não são linhas retas que vão do leve ao grave, são mosaicos de habilidades. Um aluno pode ter uma excelente linguagem verbal, mas apresentar crise depois de uma sobrecarga sensorial, como eu já falei para vocês. O barulho, a luz, a cadeira que está sentado, que pode estar desconfortável. Então, quando a gente pensa em neurodiversidade, a gente não pensa só em autismo, a gente pensa em pessoas com TDAH, pessoas com síndrome de Down, pessoas com um desenvolvimento atípico também, que pode ter paralisia cerebral, enfim. Então, vamos ver um vídeo aqui para vocês validarem o trabalho de vocês, né? Vocês, quando eu enviar para vocês, vocês vão ver esse vídeo, que é o balde furado, tantas vezes que vocês acham que fazem pouco, mas é interessante que vocês deem uma olhada nesse vídeo, os slides que vão ser enviados para casa. Então, vamos pensar aqui. Vamos pensar no estudo de caso rápido, tá bom? Vocês vão fazer essa atividade, a atividade será por grupo, cada grupo vai responder em conjunto, tá? E vai enviar para mim escrito, mas eu quero apenas uma resposta, tá? Do grupo. Todo o pensamento que vocês tiveram de como agir com Lucas. Então, Lucas, ele tem 6 anos, diagnóstico de TEA, não fala verbalmente, mas puxa o braço do adulto quando quer algo. De repente, ele se recusa a entrar no refeitório por causa do barulho. E nesse instante, podemos pensar que se ele se recusa, ele pode começar uma desorganização e ter ali uma crise. Então vamos pensar um pouco. O problema está no Lucas ou no formato do refeitório? Como o acompanhante pode intervir? Será que vai ter que mudar o refeitório por causa de Lucas? O que será? Quais são as medidas que esse acompanhante pode fazer para intervir, melhorar esse momento do lanche de Lucas? Então, vocês vão responder, vão colocar um papel, vão entrar em consenso quais seriam as estratégias que vocês utilizariam para fazer esse trabalho. E me entregam pessoalmente, tá? Então, no desenvolvimento atípico e a prática pedagógica sugerida, o que a gente precisa? A gente precisa primeiro de uma observação sensível. Vocês vão observar na primeira semana que vocês pegam aquele aluno para você começar a fazer um modelo de estratégia, porque não tem como, né, a gente já pegar a criança e não intervir. A gente tem que intervir já no básico ali. Porém, vocês têm que pensar na primeira semana. Então, vamos pensar, não vou intervir agressivamente, não vou segurar a criança, vou evitar de segurar a criança, porque isso faz com que ele reaja. Então, você vai observar também a forma que ele reage aos estímulos, o que causa agitação, o que prende sua atenção, como ele se comunica quando está frustrado. Outra coisa, a gente vai sempre fomentar, a gente vai sempre estimular a autonomia. Então, ele tem uma rotina para que ele possa seguir, para que ele tenha uma antecedência no que ele vai fazer. Isso já ajuda bastante no comportamento. Então, a mediação não é isolamento das atividades coletivas. Não é fazer só a atividade com a criança e ficar fora da sala. O acompanhante não deve criar uma escola particular dentro da sala de aula. Tem que haver um funcionamento juntamente com os outros. É mediar a relação do estudante com o professor regente, com os colegas, fazer com que as outras pessoas percebam as habilidades dessa pessoa e queiram estar perto dele, que o paradigma, que o estigma, na verdade, que foi criado sobre essa pessoa seja quebrado, porque nem todo mundo é perfeito, nós sabemos disso. E sabemos que ao longo da jornada de um fracasso escolar,
que a pessoa com deficiência sofre, quando chega no ensino médio, no ensino fundamental maior, ela já está cansada de ser a pessoa que causa problemas na escola. E a gente precisa tirar, quebrar esse estigma. Como é que a gente vai quebrar? Ganhando a confiança dessa pessoa e conhecendo seus pontos fortes, para que a gente possa mediar e mostrar aos outros, olha aqui como ele consegue, olha aqui como é que ele faz. Então, a gente tem que tentar e conseguir, com certeza vai conseguir. Tem um último vídeo aqui também que para vocês assistirem, eu vou mandar no PDF, vocês vão ter acesso, que é sobre isso, é o tentar, o aprender a aprender. Então, nós que trabalhamos com educação inclusiva, a gente sempre está aprendendo a aprender, para que a gente possa ensinar a essas pessoas a aprender, para que a gente possa ensinar essas pessoas, inclusive, a aprender sobre si, aprender sobre o outro. Então, é basicamente isso que um acompanhante terapêutico faz. Ele tenta até conseguir. A gente vai ver um vídeo daqui a pouco, vou mandar no slide, vocês vão ver, que fala muito sobre isso. Então, depois que você faz essa parte, você vai ter que ter um registro de comunicação semanal para manter um diário de bordo. Como eu já tinha falado com vocês em sala de aula, o que que acontece? Vocês precisam anotar, porque às vezes, o que é que acontece? Os pais chegam, e aí, como foi o dia dele? Ah, ele fez isso, isso e isso. Mas ali foi só uma fração do tempo. Ele passou 30 minutos desorganizado, porém, ele passou as outras 3 horas e meia colaborando. Então, a gente diminui o dia em um evento ruim. Temos que ter muito cuidado, muito cuidado. Outra coisa também, nesse tempo, nesse período que a criança colaborou, quais são os avanços? O que que ela avançou? O que que ela tem de conhecimento? O que que você percebeu que ela consegue fazer sozinha? O que que você percebeu que precisa de auxílio? O que que você já percebeu que são gatilhos para que as crises aconteçam? Você vai anotar as estratégias que você usou, as que funcionaram, as que não funcionaram, tá? Isso serve até para que o plano de desenvolvimento individual ou plano de ensino individual, que é o PEI, seja feito com qualidade, porque vai ter a necessidade de saber quem é essa pessoa. E quem vai dizer quem é o aluno, se não o acompanhante, que estará todos os dias do lado dele. Quem que vai auxiliar o professor regente? Tá? Então, conto com vocês. Tá aqui nosso referencial teórico. Quem quiser dar uma pesquisada, quem quiser ler, quem quiser comprar livro, enfim. Tem também a questão dos artigos que vocês podem acessar. E o vídeo que eu falei, vocês vão ter acesso assim que vocês entrarem no que eu vou fazer lá para vocês, que é o PDF da nossa aula, vou enviar. E por aqui ficamos. Muito obrigada pela atenção. E eu quero deixar para vocês uma frase de Rubem Alves que fala: a tarefa do educador moderno não é derrubar florestas, mas irrigar desertos. Então, muitas vezes a gente encontra aquelas pessoas que já estão desertas, já não tem mais vida escolar, não tem mais esperança. Nós estamos aqui para trazer essa esperança. Então, um abraço a vocês. Finalizamos por aqui nossa aula. Um beijo da tia Sandra. Qualquer coisa, vocês têm meu contato. Me sigam no Instagram e eu vou mandar para vocês o link dessa aula. Curtam a aula da tia Sandra. Façam o estudo de caso, me entreguem por grupo. O líder vai estar responsável pela entrega desse trabalho, tá? Porque ele também vai ficar para o portfólio. Um abraço para vocês e tenham uma semana maravilhosa. Beijo.